Meus amores, um bom dia. E eu vou soltar aqui logo o sonho. E eu soltando o sonho, vou soltar uma parábola da Santa Escritura, que é o quê? A explicação, a explicação não, a explicação aqui embaixo, a explicação de Jesus sobre o quê? Sobre o joio, entendeu, meus amores? Bora lá? Ó, eu sonhei, meus amores, que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. Caminhava lista, só não faltava terminar de ver. Tanto anjo, né? O exército de Jesus, né? Então, assim, meus amores, quando, quando eu olhei, eu já estava no meio da rua, suspensa do chão. E olhando para baixo, né? E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Meus amores, aí eu fiquei imaginando, não, esse sonho aqui não é para mim guardar, esse sonho é o sonho de uma visão que o quê? Que Jesus está próximo a voltar e Jesus quer o quê? Que eu fale para com o povo, né? Avisa o povo que a volta dele já está próxima. E é isso, meus amores, que eu faço toda a vida da internet, o quê? Anuncio a vinda de Jesus. Digo para o quê? Para o povo que Jesus está voltando. Que haja o quê? Que haja arrependimento, entendeu, meus amores? É isso, por isso que eu tô na internet. Pregando a palavra de Deus e orientando vocês que Jesus já está próximo de voltar. E Jesus quer o quê? Reconciliamento com ele, entendeu? Bora lá? Ó, a explicação da parábola do joio. Então, meus amores, Jesus, aqui na frente, Jesus contou a parábola do joio. E os discípulos não entenderam. Os discípulos perguntaram a Jesus. E essa parábola que eu vou ler pra vocês. Meu cabelo tá molhado. Ó. E. Peraí. E é isso, meus amores, que eu vou soltar pra vocês. Bora lá, ó. Outra parábola ali. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E, chegando aos pés dele, os discípulos, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe. Então, meus irmãos, você está vendo? Jesus vai explicar para os discípulos qual o significado da parábola do campo, né? Para as pessoas entenderem, para nós também entender, né? Ó. O que, ó, e disse, ó, e ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, a boa semente quem semeia é Jesus Cristo, nosso Salvador, né? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então, são os filhos de Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. E o joio são os filhos do maligno. Então, meus irmãos, tem uma grande diferença, né? Dos filhos de Deus para os filhos de Deus, você entendeu, né? O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Então, Jesus deixou bem explicado essa parábola. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então, meus amores, o quinto sonho fala justamente sobre isso aqui. Que o quê? Que os anjos vinham para a terra para poder fazer o quê? A ceifa, né? Então, meus amores, continuando aqui, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação na consumação deste mundo. Então, meus amores, você está vendo aí, né? Vão ser o que? Queimado, né? Então, glória a Deus. No final você entendeu, né, meus amores? Mandará o Filho do Homem que os seus anjos e ele colherá o seu reino, do seu reino,
todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, essas pessoas vão ser juntadas logo, né? Primeiro, porque elas cometem o quê? Iniquidade, né? E o que mais? E causa escândalo com a palavra de Deus. Que isso não é certo, né? Então, meus amores, é como eu estava dizendo pra vocês, onde era que eu estava, assim. Agora que vou para a última parábola, meus amores, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele escolherá do seu reino todo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançará-lo na fornalha de fogo. Ali haverá planto e ranger de dente. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Esse versículo aqui para vocês. Vocês têm que meditar bastante. Porque Jesus está o quê? Jesus vai fazer a colheita na face da terra. Jesus vai separar o quê? Vão colocar uns nas fornalhas de fogo. Então, meus amores, vocês vigiam, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Glória a Deus. Que quem tem ouvido, ouça o que quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Meus amores, eu tô errando, ó. É quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, meus amores, eu gaguejei que só para falar essa palavra. É quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, meus amores, entreguei para vocês. Essa daqui é para vocês, é para todos nós, né? Então, temos que andar aqui seguindo Jesus. Jesus é o caminho. Então, como eu já fiz essa parábola para você, nós temos que fazer o quê? Jesus está às portas, Jesus está vindo. Nós temos, o que é que Jesus pede para nós? Nós está em vigilância, entendeu, meus amores? Tanto da nossa parte, como da parte de todas as ovelhas dele, e essas pessoas, meus amores, tem que o quê? Tem que se voltar para Deus e para Jesus. Eles nos deram uma oportunidade. E as pessoas, o quê? Nesse mundo joga fora. Quando sai desse mundo, né, querem uma oportunidade e sabe que não vai ter mais, né? Então, é assim, segue-se para o juiz. É o que eu digo para vocês, segue-se para o juiz. Quem vai decidir sair é Deus e Jesus, né? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei agora meu dia a parábola de quê? A parábola a explicação da parábola do joio, que Jesus explicou para nós, né? Então, explicou por discípulos naquele tempo e acabou de explicar para nós agora. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.